Olá, seja bem-vindo no canal. E o vídeo de hoje é sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você está ansioso? O vídeo é sobre isso, sobre ansiedade. Como está a sua vida? Como você tem passado? Antes de começar o vídeo, vamos se inscrever no canal, vamos dar seu like e vamos compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, para que esse vídeo possa ser impulsionado e beneficiar outras pessoas. A ansiedade, ela faz parte de um funcionamento normal do nosso organismo. É normal nós termos um pouco de ansiedade, porque a ansiedade, ela é parte de um sistema de alerta. O nosso sistema fisiológico, ele tem uma reação de fuga ou luta, que é o nosso sistema nervoso, ele atua nessas funções. E a ansiedade, ela acontece por a gente estar preocupado, a gente fica numa situação de alerta, a gente tem uma preocupação e nós estamos vivendo no presente, mas estamos almejando situações no futuro. E é muito comum as pessoas hoje em dia viverem ansiosas. Eu, por exemplo, fico ansiosa quando estou atrasada, quando eu quero fazer mais coisas e meu tempo está esgotando. Isso em mim gera ansiedade. Eu não sei que situações que geram ansiedade em você. É o atraso para o trabalho, é uma conta que você tem que pagar, ou é algum problema que você quer resolver, uma prova que você tem que fazer, até mesmo a ida no supermercado amanhã e não tem tempo para fazer. Então, você percebe que a ansiedade ela é desencadeada por esse alerta, por essa antecipação da vontade. Pode ser com uma causa real, por exemplo, vou fazer um concurso amanhã e eu estou me preparando para o concurso, eu estou ansiosa que chegue o momento local. Então isso vai gerando uma ansiedade e essa ansiedade, se você não tem controle, ela vai tomando conta do seu corpo até que chega um momento que você pode ter as crises de ansiedade, que daí já se torna uma coisa que é normal, que é controlável, ela extrapola. E aí nesses casos você tem palpitação, taquicardia, sudorese, mal-estar, pode ter até náuseas e vômitos, ou até mesmo aquilo que a gente diz que é tipo um chilique, começa a se tremer todinho e passa mal. Isso é quando você perde uma dissociação da vida real com a emoção que você está vivendo. Aquilo é tão grande, o seu cérebro começa a imaginar uma situação tão alarmante, que você entra em pânico. E aí nós temos as crises de ansiedade generalizada, ou até mesmo a crise de pânico, que você paralisa e não consegue fazer mais nada. Então perceba que a ansiedade, esse problema, ela começa com pequenas coisas, com pequenos sintomas. E quando você tem esses pequenos sintomas é que você tem que ter noção de começar a controlar. É nessa fase inicial da ansiedade que você precisa parar e rever. A minha preocupação é real? Eu realmente preciso estar preocupada? Ou eu posso relaxar, posso respirar e seguir em frente? Se eu não conseguir ir no supermercado hoje, qual a consequência maior disso? Isso tem uma consequência maior? Ah, eu não vou conseguir comer o arroz e feijão. Ah, mas eu posso comer a massa e, sei lá, um pedaço de carne. Então, eu tenho alternativas para poder fazer. Então, se eu consigo visualizar dentro daquele meu momento de ansiedade, que se aquela situação que eu estou tentando fazer, eu não vou conseguir, mas se eu não conseguir, aquilo também não é um prejuízo tão grande e que eu tenho soluções, aquilo já acalma a ansiedade, você já consegue resolver. Então, você tem que ter equilíbrio mental para estar vendo as situações, quais são as situações reais de perigo ou se a sua mente está exagerando naquilo ali, se você está se cobrando. Às vezes a pessoa que tem ansiedade, quando ela não faz determinada tarefa, ou quando ela não consegue realizar algo, ela vem associada a um sentimento de culpa. Então isso tem que ser trabalhado, junto à psicoterapia, junto à terapia, e medicamentosa até, mas principalmente, pessoal, antes de qualquer remédio fazer o efeito, nós precisamos ter equilíbrio na mente e tentar entender os sintomas e tentar controlar os sintomas através de uma conversa. Pode ser uma conversa com um amigo, uma conversa com um psicoterapeuta, realmente procurando um psicólogo, ou até mesmo com um psiquiatra, ou até mesmo com um clínico, com um médico geral. Primeiro você tenta ver se você consegue, dentro daquela ansiedade, ter um controle. E comece então a buscar ajuda para ela não avançar nesses graus de fobias e nem deixar entrar numa ansiedade generalizada. Nós precisamos ter algumas atitudes positivas em relação a isso, algumas formas de controlar a ansiedade. Quais as medidas gerais que eu posso controlar a ansiedade? Primeiro,
rever o seu planejamento. Se você está ansioso porque você não está conseguindo pagar uma conta, se você está ansioso porque você não está conseguindo desenvolver determinada atividade naquele dia, se você está sobrecarregado, porque o estresse físico e emocional faz a pessoa ter ansiedade, nós temos que parar, rever, ter disciplina e planejamento para entender que você está sobrecarregado. Ok, estou sobrecarregado, estou estressado, então isso eu não vou conseguir fazer hoje, então eu vou fazer amanhã. Então divida as tarefas, olhe para si com compaixão e veja quais as estratégias que você pode fazer para diminuir a ansiedade. É planejamento? É disciplina? Não, eu estou comendo demais. O açúcar em excesso também gera ansiedade. A ansiedade gera a vontade de comer compulsivamente e a compulsão me leva à ansiedade. Então aí nós temos um outro mecanismo de ansiedade, tem um ciclo que nós temos que quebrar. Para quebrar isso, através de conversa, de medicação, de boa vontade, para tentar dissociar. Nesses casos de compulsão mais avançada, realmente o ideal é procurar uma ajuda especializada. Mas esse é um tipo de ansiedade. Tem outra ansiedade que a pessoa está numa discussão na família e começa a ter palpitação, ter sensação de morte iminente, ter aquele mal-estar e aquela sensação vai tomando conta até gerar um desfalecimento. Então nós temos um aspecto emocional que está causando esse transtorno. Então, aquela situação que fez você desencadear todo esse grau de ansiedade precisa ser revisto, porque tem um ponto de gatilho que tá, ou é uma coisa, você não está tendo um enfrentamento, não está tendo inteligência emocional para enfrentar esse problema, e isso está gerando todo um aspecto de ansiedade, ou você não está se dando conta, está se colocando numa situação de vítima. Então, nós temos que sempre tentar, dentro do possível, avaliar essa crise de ansiedade, o que desencadeou a crise, porque a crise ela não dá no nada. Não, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho crise. Não, eu tenho um aspecto da minha personalidade que eu não estou conseguindo lidar, que eu não estou conseguindo ver, porque eu estou muito dentro do problema, que eu preciso me afastar daquele problema, olhar de uma outra forma, como se fosse de um outro ângulo, para eu poder entender aquilo. Tá? Então a ansiedade, ela é um sintoma fisiológico, controlável, mas que precisa você ter, né, esse posicionamento de mente para não deixar a ansiedade tomar conta. Várias coisas geram ansiedade, até mesmo às vezes ou ficar na frente do celular, correndo a tela do celular, pode gerar ansiedade. Aquele mecanismo de rápidas informações no cérebro, aquilo também gera ansiedade. Então, primeira coisa, identificar que tipo de ansiedade você está tendo. É no celular? É porque você antecipa os problemas? É porque você está vivendo uma fase futura? E o problema precisa viver no presente, aqui e agora, tem que se situar. É por um problema emocional, aquela situação que eu não estou sabendo lidar, está me causando uma ansiedade. Então, tudo isso precisa ser avaliado, as causas. E aí, doutora, o que eu vou fazer para tratar? Primeira coisa, tentar evitar comer açúcar demais, afastar-se de café, chocolate e até chimarrão em excesso pode dar ansiedade. Então, são substâncias que são muito estimulantes e se hiperestimulantes, elas podem causar ansiedade. Precisamos, então, evitar café, chocolate, cigarro em excesso causa também. O tabagismo em si, ele alivia a ansiedade no primeiro momento, mas também cria uma dependência que gera ansiedade. Então, pessoas que fumam são pessoas muito ansiosas. Pessoas que tomam café excessivamente também pode ter transtorno de ansiedade. Então, tem várias medidas. Então, evitar o café, evitar o chimarrão. O álcool também causa, por exemplo, eu estou ansiosa e vou tomar uma taça de vinho, me acalma. Só que o álcool, no primeiro momento, ele até relaxa a musculatura, você fica mais leve, mas ele pode te causar dependência e aí acionar outros problemas. Você pode ter problema no fígado, pode ter cirrose, pode ter uma série de eventos que não vão ser benéficos para o seu organismo. Então, o álcool não é um bom redutor de ansiedade. A primeira coisa, se você está tendo uma crise de ansiedade, você precisa parar, respirar, oxigenar o seu cérebro, respirar e tentar resolver com a sua mente em tranquilidade, tentar botar os seus pensamentos em ordem. Caso você não consiga isso, porque você está num grau mais avançado, existem medicações para controle. Só que eu sempre aconselho, além da medicação, você também fazer uma psicoterapia, porque a medicação, às vezes, é tapar o sol com a peneira. Você está medicando para tirar o sintoma, mas a causa que está acontecendo é um tipo de personalidade, é uma disfunção, nós temos que tratar. Por isso que é importante você buscar a terapia. Existem medicações que são controladas com medicações benzodiazepínicos, antidepressivos, que são controlados pelo médico, que a gente passa em receita, ou existem as medicações como água de melissa, o passiflora, fitoterápicos em forma de medicação que podem te ajudar na ansiedade. Então, pessoal,
Espero que esse vídeo tenha sido explicativo, que você consiga identificar qual nível ou qual grau de ansiedade você se encontra, ter noção que a ansiedade ela é um sintoma de alerta, é uma preocupação e que até certo ponto é normal, só que nós temos que ter um controle da mente, que senão a nossa mente pode desenvolver cenários muito ruins que na verdade não são reais, e aí você precisa ajuda de um terapeuta, de um médico, para viver melhor e ter melhor qualidade de vida. Esse foi meu vídeo de hoje. Agradeço por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.